Porque todo aquele que nele crê, porquanto, olha o que está escrito, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Deus não faz acepção de pessoas. Rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Então, se você não tiver fé, como que você vai invocar aquilo que você não crê? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? Aqui está falando ide. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui está falando, irmãos, que Deus está falando do ide. Então, se nós cremos em Jesus, nós temos que pregar as boas novas. Nós temos que pregar Jesus. Aí diz no versículo 16: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então a gente prega, mas nem todos querem aceitar Jesus. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata. Eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelo que não me procuravam. Revelei-me aos que perguntavam por mim, aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui, o apóstolo Paulo falou, que Isaías disse que fui achado pelos que não me invocaram. Olha só, que não me procuravam. Revelei-me ao que não... Porque Jesus está dizendo aqui que ele veio para todos. Que Isaías está dizendo que Jesus veio para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia a mão a um povo rebelde e contradizente. Então Deus está falando, irmãos, que Deus é contra a rebeldia. Nós não podemos ser cristãos rebeldes, mas nós temos que viver pela palavra de Deus. Nós temos que lançar fora a velha criatura e não podemos fazer como os judeus, ficar julgando as pessoas pela aparência, né? E eles julgaram e não aceitaram Jesus por causa da aparência de Cristo, né? E o que Deus deixa nessa manhã, irmãos, essa meditação, né? Vamos meditar sobre essa palavra de Romanos 10, que nós não podemos, irmãos, como diz aqui, ó, nós não procuramos, não vamos procurar estabelecer a nossa própria justiça, mas vamos praticar a justiça de Deus. Deus é justo. Então, vamos ser justos com o nosso irmão. Não vamos querer pagar o mal com o mal, porque, irmãos, a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Nós não somos justos. Justo é Deus. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Fiquem todos na paz do Senhor.